pessoa vem e te conta que algo aconteceu e a gente imediatamente quer fazer o quê? Eu te avisei. Eu avisei que se você não fizesse isso, eu ia fazer aquilo. Já caiu o prato. Não leva o problema, já leva com algumas soluções analisadas. Já vê, assim, olha, aconteceu isso, a gente tem 2 alternativas, pode existir uma terceira que eu não enxerguei, mas eu enxerguei essas 2. Apresentei uma solução, vocês escolheram outra, que pra mim tá tudo bem, eu tô só esperando a solução de vocês acontecer. Numa boa, agora eu não vou ficar sofrendo, pedindo desculpas de um por um, ninguém fez por mal. Então, eu acho que... Mas esses perrenguinhos transtornam as pessoas. E não importa o tempo que leve, pode levar 1 ano, 2, 5, 10, mas você tá buscando sair daquele problema. Né? Não é o tempo que importa, é a ação. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur. E comigo Augusto Pinto. Hoje sobre... Qual o menu? Você me diz que temos no cardápio. Perrengues. Ai, adoro perrengue. Não, adoro perrengue não, agora é o tema perrengue. Você sabe a origem desse termo? É interessante. Aquela canga que a gente colocava em cima dos carros, do boi, que puxava carro de boi, o nome no interior paulista era perrengue. E aquele negócio rangia, incomodava. Então, esse barulhinho chato... Que incomoda daquela madeira em cima do boi é perrengue. E para nós, perrengue hoje é sinônimo de encrenca, né, Ju? De problemas, às vezes, né? Agora, de dificuldades. Defina perrengue. O que é perrengue para você? Porque, na verdade, problemas... Perrengue são situações que talvez não sejam talvez não seja a situação ideal, talvez sejam momentos de algum incômodo. Eu acho que existem escalas desse incômodo, né? Tem o perrenguinho, o perrengue, o perrengão, que surgem na nossa vida para nos atrapalhar ou até nos ajudar, dependendo da ótica que você dá. Perrengue ajuda? Pode ajudar. Explica aí, Ju. Depende da luz que você colocar no perrengue. Você passa por uma situação, por um que você chama de problema. Se aquilo te trouxer entendimento, sabedoria, conhecimento, você se desenvolver, te preparar para uma outra situação, ele teve uma utilidade e ele pode ter uma ótica positiva. O que você está dizendo é que a nossa atitude é que vai dar o contexto do perrengue. É isso? Médio. O contexto do perrengue é um contexto de uma situação chata. Certo. Retira o contexto. Né? Mas a ótica que você vai dar... O efeito do perrengue. Você pode simplesmente viver aquele problema por viver e você passou um perrengue à toa, ou em alguns casos você pode usá-lo de forma positiva numa situação futura ou dar uma luz para aquele perrengue, fazer ele ter algum sentido. Não é sempre que é possível fazer isso, tem coisas que são muito pequenas, você simplesmente passa e tira da frente, mas você não precisa engrandecer. Né? Às vezes eu acho que existem situações que são pequenas, que podem simplesmente ser vividas passadas e elas não precisam se tornar grandes. O que as pessoas às vezes transformam situações que são pequenas em situações grandiosas que não precisam se tornar. O que você acha que é perrengue? Eu acho que perrengue basicamente um insumo do processo de aprendizado. Né? Eu não acho que seja possível a gente aprender apenas sentando na arquibancada e observando o jogo. Sem dúvida. Eu tive um professor que a nossa discussão... Teve aqui o Marcelo Steinberg. Nossa discussão padrão era essa. Ele dizia, olha, se você for um aluno atento da vida, aluno da vida, você está prestando atenção no que está acontecendo com o seu próximo, você consegue evitar um monte de problema. Eu falei, ok, isso é bom senso. Mas aprendizado tem que ser na carne, tem que ser vivido. E o perrengue, eu acho que é o principal instrumento da vida para nos ensinar alguma coisa, para nos fazer mudar o patamar de consciência em relação à vida, em relação aos outros, o ambiente onde a gente atua. Então, eu acho que fugir do perrengue é uma ingenuidade, porque ele vai voltar. Se você tem um perrengue na tua vida hoje, seja um perrenguinho ou um perrengão... Eu acho que a gente tem todos os dias. Você consegue lembrar de um dia da sua vida que você passou lisinho, assim, bonitinho? Ok, talvez... Nas férias, na assim, Bahia, né? Mas muitas vezes tem perrengue lá. Tive bastante perrengue lá nas férias. Nessas últimas férias tive bastante. Até perrengão, né? Perrengão. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que encarar isso como tempero da vida.
A vida, imagina uma vida sem desafio, sem Exato. insossa, plana, sem graça. E por isso que eu falo que é um pouco a ótica, porque o que as pessoas chamam de problema são pedaços da nossa vida que são impossíveis de não existirem, né? Todo mundo tem problema. Se você não teve um problema grande ainda, aguarde que você vai ter. Vá fazendo coisas para o bem, vá trabalhando de outras formas, mas não existe ninguém que passe ileso. Eu não conheço nenhuma pessoa, você conhece? Não, olha, na minha idade eu tenho um baita retrovisor, né? Exato. Eu já tive vários perrengues, alguns perrengões, e eu não conheço absolutamente ninguém do meu relacionamento Que não teve nenhum. que não teve. A única forma de você não ter nenhum é você morrer cedo. Mesmo cedo, né? Mesmo Porque você assim, começa a ter de pequeno. É o machucado que você faz, é o pé que você quebra, que para a criança é um transtorno, né? Então, eu acho que... Só que isso faz parte da vida. Então, eu acho que é muito importante essa ótica que a gente dá. Eu não considero problema. Ah, você está com problema? Não, estou com situações do cotidiano que eu tenho que saber lidar. Claro que quando é um perrengue gigante, ele pode se tornar um problema maior, ele é um problema maior, você vai ter que resolver, mas faz parte do jogo, não dá para ficar reclamando. O que transforma um perrengue num problema? Eu acho que o problema é a prateleira que você pode colocar o perrengue, né? É atitudinal. Eu acho que você está passando por uma situação, uma dificuldade. E aí você, em vez de ir lá, solucionar, tentar aprender, ver o que você fez de errado, seguir em frente, você vai colocando mais elementos naquilo e aquilo vai virando uma problemática. Você envolve outras pessoas, você se faz de coitado, você chama a família para o jogo, e aí você vai transformando um probleminha num baita de um problema. Então, eu acho que o perrengue, ele pode ser solucionado ou ele pode se transformar num problema. É que alguns perrengues já são problemas, mas é que mesmo a palavra problema eu não gosto, eu acho que faz parte da vida, são aprendizados, né? Porque qualquer perrengue, mesmo os bobos, eles te fazem aprender, não fazem? Você deu um exemplo, você deu um exemplo no carro que aí eu até falei pra você, mas isso fez você perceber que você não deve agir dessa conta desse, que você contou que é um perrengue bobo, do buraco, da rua. Ah, sim, essa aí foi interessante. Eu saí um dia com a minha irmã e fui deixá-la na casa dela, ali no Morumbi. E a rua dela é uma ruazinha estreita, você conhece, que tem um farol. Aqueles que demoram para abrir, trifásicos, e passa 2 carros por vez. Putz, tinha uma fila enorme, eu fui dar uma despertinha e passar pela direita ali, raspando na guia. E quando abriu o farol, saí que nem um doido. E bem naquele cantinho tinha uma paçoquinha, aqueles buraquinhos escondidos com uma ponta aguda assim. Putz, explodiu o meu pneu, explodiu. Por sorte, tinha um posto de gasolina na frente, encostei o carro, liguei pro guincho e aí... Porra, eu preciso arrumar um pneu, porque para onde eu vou levar o carro? Tinha que levar para uma loja de pneus. E era um pneu todo chato, aqueles run flat da vida, não tinha lugar nenhum. Falei, bom, eu vou para a concessionária. Quem sabe na concessionária tem, se não tiver, eu largo o carro lá e eles vão ter que achar esse pneu para mim. Bom, eu podia ter entrado em desespero com isso e xingado a vida. O que eu fiz? Chegou o cara do reboque, ele era corintiano, e nós fomos falando do Corinthians e falando merda e dando risada. Quando chegou na concessionária, eu nem lembrava mais do carro, do pneu furado. Você enjoy the moment. Enjoy the moment. E o final foi triste, porque o pneu custou uma fortuna, só tinha lá na concessionária, mas puta, eu já estava leve porque eu gastei meu tempo conversando com o motorista do caminhão. Isso é atitudinal, né? E voltando à sua definição aí, eu acho que perrengues são situações. Perrengue é sinônimo de você tem uma situação na vida. Situação nunca é neutra. Toda situação tem um viés, né? Se o viés é favorável, você nem toma conhecimento, você desfruta. Mas se o viés é desfavorável, é uma dificuldade, você apelida aquilo de problema. Não é um problema. É uma situação. Agora, a situação pode se transformar em problema em 2 circunstâncias. Uma é aquela que você descreveu. Você começa a inchar o negócio. Dá comidinha pro perrengue, para ele virar problema. Dá comidinha, põe a família no meio, chora as pitangas, põe a culpa no mundo, aponta o dedo. Ele vai virar um problemão que você vai ter que resolver lá na frente. O outro é pegar o perrengue e botar numa prateleira. Ah, não vou enfrentar isso aqui, vou adiar. Perrengue engorda na prateleira também e vira problema se você não fizer nada.
Então, a única forma do perrengue não se transformar num problema, se transformar numa vivência, uma experiência de vida, é encarando. É situar a sua ação. É situação. Daí, é isso. situação. Não sei se existe, tá? Foneticamente. Nossa, mas eu adorei. Mas ficou interessante, né? Ficou legal. O que é a situação? Um momento onde você tem que situar a sua ação. Isso eu estou inventando, gente, só para deixar claro. Mas talvez seja até correto. Não, mas olha, né? nós acabamos de receber um convidado anterior a esse aqui, professor Roque, que ele falou de vários tipos de inteligência que compõem o carisma. Uma delas era inteligência contextual, que é a inteligência para você entender o ambiente onde você está atuando naquele momento. Então, quando você tem um perrengue e você consegue fazer uma leitura do momento e situar o perrengue, você já começou a resolver. E aí você consegue olhar, quando você consegue sair daquele problema e olhar para ele, você consegue tentar entender por que ele está acontecendo. Tem coisas que a gente nunca vai entender por que estão acontecendo, mas tem coisas que você entende. Tem outras que são do cotidiano, você chuta pro gol e você deixa a coisa rolar, né? Eu dei um exemplo até para ele quando a gente veio conversando, que eu tento passar até para os meus funcionários essa coisa de resolver esses problemas, né? Então eu tive outro dia um problema bobo. Bobo não, ele não é bobo, mas no contexto da vida ele é bobo. De um tecido vermelho que a gente ia fazer umas roupas e o tecido veio da cor errada. A gente só percebeu depois que tinha cortado uma parte. Até porque esse tecido muitas vezes vai direto para o meu fornecedor para cortar. E aí veio a Mavi, que trabalha comigo, desesperada. O tecido vermelho veio do tom errado, agora precisa devolver, precisa trocar, vai demorar, vai atrasar. O que eu tenho nessa situação? Eu vou me transformar no tecido vermelho? Não vou. Já foi cortado, já está errado, já vai demorar. Então, eu tenho que fazer uma ação. A ação vou ligar para a tecelagem, vou explicar a situação, vou devolver o tecido, vou solicitar o novo, ele vai levar 1 mês, 2, ou seja lá quanto for. E aí, eu vou decidir se eu vou fazer a roupa mesmo assim dali 2 meses, se ela faz sentido para mim ou não. É só isso. Não adianta problematizar mais do que isso, porque tem coisas que fogem da gente. A ação que eu posso é olhar para aquela situação e falar, para mim compensa fazer ali daqui 2 meses? Sim ou não? Ponto. O resto é ficar enchendo linguiça no problema, entendeu? Não adianta. Dar comidinha. É ficar vítima do problema. Ai, olha que coitado. Ai, olha, eu fui lançar o verão, mas a minha parte mais importante, o tecido veio errado, então agora eu desvalido todo o resto. Não. Tem todo um resto em volta. Vida que segue. Tô dando um exemplo bobo, mas é só para ilustrar, né? Que a gente tem que tomar uma atitude e deixar correr, porque tem coisa que foge da gente, né? Isso é uma coisinha boba, né? Tô dando um exemplo de perrengues bobos, mas eu acho que são os que a gente mais tem no dia a dia. E que as pessoas, muitas vezes, transformam em problemáticas gigantescas, coisas que você olha e fala, gente, mas para olhar o mundo à sua volta e note se isso, de fato, é uma coisa que você possa chamar de problema. Ju, você falou um negócio muito interessante que dá para a gente melhorar um pouco a didática para entender esse assunto. Né? Quando você falou em resolver um perrengue, começa por a gente situar. No entanto, mesmo as pessoas que têm boa vontade de não pôr o perrengue na prateleira, eu quero resolver, isso já é muito bom. Mas para você situar, você tem que dar uma paradinha e entender onde você está, se situar. Porque também essa vontade de pular de cabeça para resolver o problema... Mas para resolver você tem que entender. Pode ser exato, mas tem gente que... Tem gente não, às vezes, impulsivamente, você mergulha para resolver um problema sem fazer uma análise de situação. O que acontece? Você envereda por um caminho errado que vai te fazer voltar, estaca zero, analisar e começar de novo. Então eu acho, concluindo aí a sua colocação, que se você tem um perrengue, e quanto maior for o perrengue, melhor é a análise de situação que você tem que fazer. Concorda com isso? Totalmente. Por isso que a gente nunca deve tomar grandes decisões em momentos muito emocionais. Seja positivo ou seja negativo, né? Você tem que esperar a poeira da sua emoção baixar. Os exemplos que a gente deu são coisas que não chegam a mexer com a nossa emoção, vai. São coisas do dia a dia que a gente está acostumado a lidar. Mas tem problemas maiores que podem mexer com a sua emoção. Ou mesmo quando eu dei o exemplo aqui da Mavi que trabalha comigo, para ela talvez fosse maior, porque era uma coisa que era responsabilidade dela. Muito embora tenha fugido dela, aquilo não é culpa dela, mas ela tem que trazer para mim, que sou dona da empresa, que estamos com essa problemática. Talvez gere uma ansiedade, né? Mas a gente tem que parar,
olhar para aquilo, até antes de você levar o problema para uma outra pessoa, porque às vezes cai na sua mão, mas você tem que levar para uma outra pessoa. Principalmente no ambiente profissional, isso é muito comum. Não leva o problema, já leva com algumas soluções analisadas. Já vê, assim, olha, aconteceu isso, a gente tem 2 alternativas, pode existir uma terceira que eu não enxerguei, mas eu enxerguei essas 2, número A, essa, B, essa. E essa outra pessoa pode ver uma terceira, pode uma ver uma quarta. terceira, uma quarta, mas você levar um problema já com solução, tem muito mais mérito, né? E às vezes eu falo assim, você tá com um problema no seu trabalho, não porque algo aconteceu, porque você tá com um problema com um funcionário lá, que você não tá gostando. Não chega pro seu chefe e fala assim, olha, eu tô com problema com fulano, ele é um puta chato, não se dá bem com ninguém. Conta a situação. Conta a situação e traz a solução. Eu tô com problema com fulano, ele não se dá bem com o time, eu acho que a gente tem aqui 2 alternativas. Número 1, dar uma chance para ele, mas chamá-lo para conversar, deixar ele saber que a gente tá passando por essa situação e ver como ele reage. Número 2, desligar o analisa e vai com uma solução. Porque senão a pessoa pode virar para você e falar, qual é a solução então? O que você sugere? Está reclamando disso? O que você sugere? Já que você está criando tanto caso, resolva você. O que você sugere? Né? Me conta. Porque às vezes as pessoas trazem problemas sem solução, né? Assim, que foge E normalmente a solução de um perrengue, não vou usar o termo problema, porque o problema é a consequência, né? É coletiva. Raramente você resolve uma situação encrencada sozinho. Então, quando você tem uma atitude de chegar numa bandeja, olha, eu estou vendo aqui, a situação é essa aqui, é complicada, mas eu vejo algumas saídas. Você está compartilhando com a pessoa e convidando essa pessoa a participar para coletivamente resolver. Se você chega com a faca nos dentes, com raiva nos olhos, as portas se fecham. Você vai ter que resolver o problema sozinho, que é muito mais difícil. E outra coisa que eu acho importante, às vezes acontecem situações que a gente tem responsabilidade. Que são consequências de escolhas erradas. Erros nossos. Que são erros nossos, que não foram feitos por mal, mas que a gente tem a responsabilidade ali. Cara, se apropria desse papel, se apropria dessa responsabilidade. É muito mais nobre você estar solucionando um problema aqui, você fala, gente, eu causei esse problema, eu errei aqui, avaliei errado, tomei decisão errada, e agora a gente precisa Congela solucionar. Nesse ponto. Esse é o momento do aprendizado. No momento que você fala, reconheci um erro, você aprendeu. Não é quando reconheci um acerto, você não aprendeu nada. Concorda comigo? Claro. Agora, separou, fala, putz, meia culpa, eu errei aqui. Esse momento você aprendeu. Tá certo? E desse exemplo, sabe, independente da hierarquia, quando é profissional, e até da hierarquia familiar, eu acho educativo. Pais erram também. Eu virar pro meu filho, exemplo. eu já virei pros meus filhos e falei, desculpa, eu acho que eu errei com você ontem, eu acho que eu estava muito irritada com o que você fez uma coisa que não era legal, mas a minha reação também não foi legal. Porque a gente pode errar. Lógico. E eu acho muito legal a gente reconhecer que erra, porque não tá errado errar, tá certo errar, né? Faz parte errar. Então eu acho que... O erro é não reconhecer o erro. O erro é não reconhecer o erro. Não é? Né? Então eu acho que a gente tem que olhar um pouco com esse olhar para os nossos... Quando a gente tem responsabilidade. Porque tem perrengues que só caem na nossa cabeça e a gente não tem responsabilidade nenhuma, mas a gente vai ter a responsabilidade de escolher o que a gente vai fazer com ele. Ju, e os perrengues digitais? Que isso é uma novidade dos últimos, sei lá, 20, 30 anos. São perrengues que vêm por e-mail, que vêm por WhatsApp. Você está numa boa, tranquila, curtindo o seu dia, de repente, Nossa, estoura uma injustiça vinda pelo e-mail, uma mensagem azeda te culpando de uma coisa que você não tem nada a ver no WhatsApp. Nesse momento, como a gente está sozinho, a gente tende a... Putz, eu vou destruir esse cara. Como é que você faz? Como é que você lida com seus... com as bombas digitais que você... Hoje, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Mas eu já preferi ter razão do que ser feliz. Quem não? Quem né? não? Então, eu acho que se é uma situação que você vai ter que interferir, você vai ter que em algum momento responder e não precisa ser no calor da sua irritação. Não deve, né? Agora, se é uma situação que a pessoa te jogou em cima de você e que não tem nada para você fazer... Uma coisa gratuita. E que você vai falar, sei lá, a pessoa vem e te conta que algo aconteceu e a gente imediatamente quer fazer o quê? Eu te avisei. Eu avisei que se você não fizesse isso, você vai fazer aquilo. Já caiu o prato. Se o prato já caiu... O bem que te falei, não usa nunca. Não precisa. Né? Não precisa.
Ele é muito tentador para qualquer ser humano. O tempo todo. Ele é muito tentador da gente falar. Falei para você que se você fizesse assim, falei várias vezes. A pessoa sabe que você falou. Mas com os filhos a gente às vezes tem que fazer isso para marcar um pouco a educação. Os filhos é o nosso lugar de maior aprendizado e de maior erro. Erro no sentido assim, a gente convive o tempo todo, a gente tem uma responsabilidade de moldar um ser humano que nasce supostamente cru. E a gente vem sem manual de instruções. E aquele ser humano, ele tem características próprias. O que você faz com um ser humano não funciona com outro ser humano. Então, tentativa e erro. E eu acho que o filho traz isso. Por que é tão rica a experiência de maternidade, paternidade? Porque é onde você tem mais possibilidade de aprender. Ali, aprendizado... É paradoxal, porque a gente está ensinando os filhos, eles são jovens, eles são ingênuos. Mas eles existem para que a gente aprenda. Mas eles são o maior instrumento de aprendizado dos pais, são os filhos. Sem dúvida. Porque volta aquele negócio que a gente falou agora há pouco. O momento do aprendizado é o erro. Então, quem induz erro para você o dia inteiro são seus filhos. Porque como é tentativa e erro, você está o tempo todo errando. Quando você erra, putz, isso aqui não funciona desse jeito. Não com esse cara aqui, não com essa personalidade. Você aprendeu uma. Então, os filhos, para nós, são uma escola. Uma escola. A gente acha que nós somos a escola? Somos também, mas para nós eles são ainda mais. Nas mínimas coisas, né? Nas mínimas coisas. Eu mesma, hoje, por exemplo, a gente tinha uma gravação antes dessa com um convidado que foi super difícil de agendar, né? Verdade. Levou meses. E aí, a escola marcou a apresentação do Pedro hoje. Marcou faz uma semana, 10 dias. Você não pôde ir por causa disso. Festival of Learning. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Simplesmente não vou e pronto? Simplesmente cancelo o convidado e pronto? Não, eu falei, não, eu vou explicar para o Pedro a situação e vou falar para ele, Pedro, mamãe precisa entender o quanto isso é importante para você. Se você me falar que é muito importante, eu vou desmarcar o convidado. Porque eu não vou... Ou eu vim aqui, entrevistava sozinho. Não, porque também. o podcast é par, não existe, eu venho... ele está de férias hoje, é só a Juliana. Ele entra de férias, o podcast... Você não pode ficar doente, tadinha? Daí cancela a gravação. Tá bom. Enfim, mas... Eu fui conversar com ele e falei, Pê, a mamãe tem uma pessoa assim, 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 que a gente já marcou há muito tempo. Ele fala, eu gosto que você vá, mãe, mas eu entendo que você tem uma pessoa importante hoje e tá tudo bem, meu pai vai, tá tudo certo. Se ele falasse é muito importante pra mim, eu ia desmarcar aqui, mesmo que eu nunca mais conseguisse remarcar. Então, isso é análise de situação que você falou eu antes. Eu não tomei a decisão sozinha. Eu compartilhei com ele, porque amanhã ele não vai virar pra mim e falar assim, você não foi aquela vez porque você preferiu. Eu dividi com você a situação e nós dois decidimos isso. Isso é educação de parte a parte. Os dois aprenderam com a situação, concorda? Você ensinou uma lição para o seu filho que, olha, quando você tiver um problema na sua vida, compartilha. É aquilo que você falou, olha, essa é a situação, eu estou vendo aqui uma saída, o que você acha? Se não for boa, o que você sugere? E tá falando para ele, o seu sentimento é minha prioridade. Se para você for causar um sentimento, eu não ir, porque eu vou sempre, tá? Então é uma coisa, ok. Eu vou cancelar o outro lado, mesmo que eu nunca mais consiga remarcar. Agora, é um convidado importante que a gente vai ter, que eu tô tentando há meses levar. E provavelmente se eu desmarcar, vai ser muito difícil marcar de novo. Ele compreendeu a situação e tá tudo bem. Então, nem sei se... Então, eu não considero isso um problema, mas são situações... E os filhos... Por isso que eu comecei a falar isso. Porque os filhos trazem essas pequenas situações que fazem a gente aprender. E ensinar ao mesmo tempo, né? Porque... Eu dei esse exemplo porque eu vivi esse exemplo hoje, mas... Então, você falou de... Os filhos trazem pequenas situações. São os perrenguinhos, né? Eles trazem os grandes também. Trazem os grandes também. Mas deixando de lado os filhos, porque com o filho tudo tem uma magnitude diferente... Na vida corriqueira, cotidiana da gente, é perrenguinho o dia inteiro. Coisinhas. A torneira pinga. Tô atrasado. Chego na garagem, esqueci o celular. Fiz isso hoje. Por isso que eu lembrei. Sei lá, o Waze falou que ia levar meia hora, levou uma, etc. Como é que a gente deve reagir diante dos perrenguinhos que são dezenas ao longo do dia? Se o Waze falou que... Você achou que ia levar meia hora e o Waze falou que vai levar 45... Você tem como acelerar o tempo? No way.
você ficar com essa angústia, ela é só sua, não tem o que fazer. Acho que você tem respeito por quem tá te esperando. A ação que eu enxergo numa situação dessa é: telefona pra pessoa, avisa que você se atrasou 15 minutos, tava mais trânsito do que você esperava, você atrasou pra sair, não importa. E relaxa, porque não vai adiantar você ficar numa ansiedade, não vai acelerar o motor, não vai tirar os carros da frente, tampouco vai ligar o módulo aéreo do seu carro. Então, eu acho que é sofrer com situações que você não tem controle, não vale a pena. O que leva para aquela outra história, né? Que as pessoas sofrem muito por antecipação. Mas antes de falar disso, só para fechar a história do perrenguinho, eu acho que o grande desafio no perrenguinho é emocional. É gerir a sua ansiedade. Você está com convidados na mesa, putz, você esqueceu o frango no forno, quando você foi abrir, está queimado. E agora, o que eu faço? Vai ficar puta da vida, vai pedir um iFood da vida, vai ter uma solução, mas aquilo te irrita profundamente. Então, eu acho que os perrenguinhos, eles têm outro papel na nossa vida, que é ensinar a gente a controlar o emocional. Eu tenho um exemplo divertido de perrenguinho. Você vai lembrar que você estava. Eu costumava fazer o Natal em casa. Uma época, long time ago. E meu marido, ele é bem assim, ele gosta de um evento bem organizado. Ela, no teu lado que vem com ele isso. gosta de um evento bem organizado. Ele adora usar o Eide como exemplo. Então, o evento era detalhado. Cobria piscina, punha móvel, fazia lembrancinha para todo mundo, tinha que fazer um vídeo de fotos da família passando na noite, cantor ao vivo, e Papai Noel na porta que dava toquinha para cada pessoa e falava ho, 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 para cada Então, assim, tô ilustrando assim, é um evento feito milimetricamente. Como tudo que o Eide faz. E aí, cada pessoa levava pratos, né? E a gente, à noite, na hora da ceia, esquentava muito bem, muito bom. E aí, fomos esquentar, acabou o gás. Eu morava numa casa, acabou o gás. O moço do gás tinha passado de manhã e falado para a menina que trabalhava em casa: Adelaide, faz tempo que não troca o gás, não tá na hora? Ela falou: não, tem um bujão cheio. Ela fez um erro de avaliação. Quando isso cai na minha mão, e aí é muito de personalidade. O meu marido, que é super perfeccionista, ele fica muito mais transtornado que eu com esse tipo de situação. Tem outras situações que eu vou ficar mais transtornada que ele. Nessa, ele fica mais do que eu. Eu já penso assim: esfirra, forninho elétrico, peru, come frio, uma massa, esquenta no micro-ondas e vida que segue. Adaptação à situação. Apresentei minha solução. Ela não foi acatada pela maioria. A maioria preferia pegar tudo e levar para uma outra casa para esquentar e trazer. Ok. Nesse momento que é escolhido uma outra solução, eu sento com meu champanhe e fico numa dá boa. o famoso... Então, let it go. E meu marido não, fica transtornado. E aí ele fica transtornado com a minha calma. Já vi esse filme. Aí ele fala assim: como é que você pode estar calma desse jeito numa situação dessas? E a minha resposta para ele, isso a gente até tira sarro hoje em dia. Fala: você está vendo alguma possibilidade de eu me transformar num bujão de gás? Apresentei uma solução, vocês escolheram outra, que para mim tá tudo bem, eu tô só esperando a solução de vocês acontecer. Numa boa. Agora eu não vou ficar sofrendo, pedindo desculpas de um por um, ninguém fez por mal. Então, eu acho que... Mas esses perrenguinhos transtornam as pessoas. Eu levei esse numa forma light, devo ter levado outro de uma forma mais pesada. Meu marido levei de uma forma light, mas eu falei que eu nunca mais ia fazer no Natal e não fiz. Eu fiquei vingativa. Não foi bom. Eu é que me ferrei nessa, que eu adorava o Natal. Eu fiquei vingativo, que não é bom. Então, você vê que, de alguma forma, aquilo mexe com a emoção das pessoas. A minha, fiquei tranquila na hora, mas nunca mais fiz. Porque eu fui criticada pelo erro. Olha, eu acho que do ponto de vista de atitude, o perrenguinho é mais difícil que o perrengão. Porque o perrengão, você está diante de uma situação... Você vai ter que matar ou morrer. Você tem que analisar a situação e decidir. O perrenguinho é um negócio que apenas te irrita. Você não tem muito o que fazer. Mas você controlar teu emocional nessa hora, com o bujão de gás, acabou à meia-noite com a casa cheia de convidado, é difícil. É difícil. Isso é inteligência emocional pura, né? Muito complicado. Mas de novo... É uma análise da situação. Sem dúvida. Tem possibilidade de eu me transformar no bujão de gás? Você até deu no exemplo aí uma alternativa, né?
Uma alternativa. Temos essa alternativa. Existe outra, que é levar e esquentar em outro lugar. Tudo bem, se a maioria prefere, vamos fazer isso. Mas eu não fico... Eu tento, nessa situação, eu consegui, médio, não ficar transtornada, porque eu realmente não consigo me transformar num bujão de gás. E não adianta ficar caçando culpado. Nessa hora a gente quer caçar o culpado. Ah, mas o cara veio aqui, mas a outra falou que tinha... Adianta eu ir lá e falar pra mulher que ela falou que tinha gás e agora ela tá vendo o que tá acontecendo. Adianta. Vai fazer o gás voltar? E outra coisa, um monte de gente tá vendo a sua reação. Então, diante do perrenguinho, a gente tem que lembrar que não é só o nosso emocional afetado. Você tá, às vezes, em público... se desnudando, mostrando uma fraqueza para os seus filhos, para o seu marido, para o seu pai, para os seus amigos, etc. E faz parte, quem não tem? Pois é, mas se nesse momento você consegue ser mais frio, se controlar, olha, gente, é isso, a situação é essa, pode ser assim ou pode ser assado, e ficar na sua, é diferente de você entrar na cozinha aos berros para botar a culpa na coitada da Adelaide. Que não Concorda? vai resolver. E aí teu filho vai ver o que vai acontecer numa situação análoga, e ele também igual. vai pôr a culpa na Adelaide. E é isso, né? Ou seja... E nessa hora eu acho que a gente está usando esse exemplo ilustrativamente, porque é uma coisa pequena, eu acho que você tem que puxar a responsabilidade para si. Assim, não adianta você culpar o elo fraco, né, da corrente, que está suscetível a ouvir você gritar. O culpado é sempre o general, né? Não, o negócio é o seguinte, ela falou pro cara erroneamente, mas eu perguntei pra ela sobre o gás, eu fui lá e falei, não, vamos ver juntas o bujão, porque faz tempo que não troca. Então essa culpa hoje é à noite minha. Tem Natal. Essa culpa é minha, não adianta eu jogar pra ela assim, ela tomou a decisão do momento dela que ela achou que estava certa, mas quem tá acima dela pra ver isso sou eu. Então assim... Não adianta ir lá no elo mais fraco, que é aquilo que eu falei, se responsabilize pelas suas atitudes, né? Se responsabilize por aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque geralmente, e eu acho que numa grande parte dos casos, as pessoas querem jogar no colo de outro. Mas olha, você usou um termo aí que é a chave para a gente analisar essa questão, que apropriação. Não, é a palavra culpa. Se a gente trocar culpa por responsabilidade, melhora muito a análise. É que verdade. Culpa é uma coisa unilateral. Adelaide, por que você não trocou o bujão? Responsabilidade, você tem que analisar quem é o responsável pela situação. Se você fizesse isso, ia voltar para o teu colo, porque lá, tá certo? A culpa não, a culpa é simplesmente apontar dedo. Então, se a gente conseguir, nessa fase de analisar a situação, para não transformar a situação em problema, a gente pensar em responsabilidade e não em culpa, normalmente a nossa decisão vai ser mais equilibrada e mais racional. E quando as pessoas passam por perrengues e se vitimizam deles? As vítimas. Por que a gente faz isso? Eu não faço. Não, você Muito não faz, pouco. mas o mundo... Porque o mundo está cheio de vítimas. Por quê? Num primeiro momento... Por que a gente faz isso? Será que alguém gosta de ser vítima, Ju? Não, as pessoas não gostam de ser vítima, elas gostam de serem reconhecidas, né? De serem olhadas. E, num primeiro momento, o papel de vítima te passa a falsa impressão dessa apreciação dos outros. Que você passou por uma situação difícil, você tá mal, todo mundo vai lá, te passa a mão na cabeça, mas esperando que na sequência você reaja de alguma forma, em algum momento. Quando você acha aquele lugar muito gostosinho de ser o coitadinho e todo mundo, ah, meu amor, e se acostuma ali, é um tiro no pé, porque você perde o protagonismo da sua vida, você deixa de ser a pessoa que decide sua vida e põe isso na mão de outras pessoas que têm que ir lá te socorrer diariamente. E se você queria atenção, você queria uma atenção positiva, por admiração. Que é apreciação, não piedade. Não piedade. Quando você acha que piedade é apreciação, você cometeu um erro monstro. Exatamente. Porque você não está tendo apreciação nenhuma. As pessoas estão se compadecendo. Ah, deixa eu dar um abraço temporariamente. Depois de um tempo, elas vão falar, puta cara chato que não sai dessa. Agora, se você naquele momento tiver uma solução corajosa, assumir a responsabilidade, você vai ter apreciação da pessoa. Então é exatamente o contrário do que o coitadinho pensa. O coitadinho, quando ele assume essa posição de quero piedade, ele está afastando a apreciação, ele não está atraindo a apreciação. Vai passar algum tempo, vai sobrar só, esse cara é um coitadinho. E as pessoas confundem, eu acho, porque a gente acha que
você deixa... Não é que você, quando você passa um problema, que você está sentindo, sofrendo, se você enfrenta, você não é a pessoa... Você não deixa de ser a pessoa que está sofrendo. Você vai sentir, você não deixa de sentir porque você enfrentou, mas você escolhe sentir agindo, tomando uma atitude, fazendo uma escolha para o seu futuro. Enquanto que quando você simplesmente fica lá no sofrimento, que passei por isso, todo mundo vai entender, você está ficando na inércia, esperando algo acontecer para te tirar dali. E as pessoas, eu acho que elas acham que às vezes quando elas reagem parece que elas não estão se importando com o problema, mas não é verdade. Você não deixa de ter uma dor porque você faz uma ação para passar por ela. Entende o que eu quero dizer? Entendo o que você quer dizer. É uma coisa muito psicológica. A nossa reação diante de um problema, eu diria que ela é muito mais emocional, na maioria das vezes, do que racional. Se a gente racionalizar, a maioria das situações problemáticas, dos perrengues... A maioria é pequena. Você fala, porra, eu vou me irritar por causa disso? Olha para o lado ligeiramente, você já vai ver problemas maiores. Cara, pneu furou... Ou pega o macaco e troca o pneu, ou liga pro seguro, espera meia hora olhando o celular. E aí isso, essa análise. É assim, puxa, eu tô com o Natal na minha casa, com sei lá quantas pessoas e não tenho gás. Eu tenho comida, eu tenho a família, eu tenho as pessoas, eu tenho a casa. Que é o gás no contexto, entende? Quando você coloca as coisas em tamanhos reais, você olha e fala, cara, isso aqui não é problema, né? Isso aqui é um tropeço. Jô, equacionar um perrengue para não deixar que ele se torne um problema é um negócio que dá um orgulho, né? Dá uma satisfação. Nossa, olha, eu fui muito bom nessa situação, mantive o pé no chão, analisei alternativas, compus com outras pessoas, resolvi. Isso não vicia? Você começar a viciar, nossa, como é legal. Agora você é igual o caçador de furacão. Não, mas daí você vai caçando problema para resolver? Ai, não acho que vicia. Olha. Ai, eu nunca me viciaria em resolver problema. Ai, coisa chata. Não é gostoso. Não é problema, é perrengue. Procurar encrenca para resolver. Você pegar um esportista, por exemplo, é uma profissão, né? O cara pode ficar ali tentando fugir das encrencas, ou ele... Eu vi um quarterback, essa frase é muito legal. Um quarterback falando como ele crescia na profissão dele. Olha, eu só cresci na minha profissão... Apanha. Não, porque o quarterback, todo o jogo passa pela mão dele e passa pela mente dele. Ele dizia, olha, quando eu tinha uma situação complexa em campo, eu era obrigado a, assim, em segundos, tomar uma decisão e definir uma estratégia de jogo, é quando eu mais crescia. Então, um cara desse, ele cresce com os perrengues. Logo... ele não vai fugir, ele vai procurar... mas isso você tá falando no campo, num ambiente fechado. Falando na vida, você não sai por essa porta e fala, deixa eu caçar um probleminha pra eu resolver hoje. Olha, não acho. Não sei não, viu? Tem gente tem que... alguns perfis de resolução de problema, pessoas que gostam de resolver um probleminha. Tio Lu. Tio Lu adora o perrengue, não adora? Curte um pouco. Não sei. Tio Lu é meu filho, irmã dela. Chama ele de tio Lu na família. Tem gente que gosta mais de um probleminha que outros. Mas eu não acho que a pessoa busca. Eu acho que ela é de um jeito que ela atrai. Eu não acho que ela busca, eu acho que ela atrai. O que faz a pessoa se transformar num imã de perrengues? Tem gente que é imã de perrengue, não tem? Tem. Eu acho que, número 1, ela se considera azarada. Aí cai na cabeça dela. Porque realmente tudo que você mentaliza e joga pro universo, muitas vezes ele vem pra você. Né? Então, a hora que você fala, nossa, que nem eu tive uma avó que já faleceu, que ela falava que ela era azarada, que todo azar ia pra ela, dava errado com ela. Dava errado. Eu falo assim, comigo você fica tranquila, que comigo não vai acontecer isso. Então, eu já jogo o oposto pro universo. Eu lembro, muito engraçado, uma vez que eu ia no show do Coldplay, que veio os nossos primos de Minas pra cá, e chovia. Chovia há dias, era chuva. E eles chegaram com um monte de capa. Eu falei, onde vocês vão com essa capa? Não vai chover no show que eu vou. Vocês não vão nem levar essa capa. Porque quando você leva a capa, você tá falando pro universo que vai chover no seu show. Mas no meu show não vai chover. Como você vai no show comigo, você não vai levar a capa. Não choveu. Não levou a capa, não choveu. Eu não sei te explicar. Não choveu. Não choveu. Eu acredito muito nisso. Foi um hiato ali. Parou aquelas 2 horas e depois continuou. Então, assim, claro que...
nem sempre tudo é assim, mas eu acho que quando a pessoa se considera azarada e ela fala, não adianta, vai acontecer comigo. Acontece. Chega a mala de todo mundo, a minha não vai chegar. Não vai chegar. Se é a única que está preocupado com a mala, vai ser a última. Você falou do cara que tem atitude de azarado, né? De baixa autoestima, de baixa autoconfiança e tal. Mas tem um outro aspecto também que atrai perrengues, né? Que é a procrastinação, o adiamento. Você não enfrenta o problema. Imagina um trenzinho. Ele vai embolando. O trenzinho tá andando, tem um vagão só. Aí você parou aqui na estação e não quer sair. Vai chegar outro e vai estacionar atrás. E quando você vê, você tem um caminhão de perrengues. Trem de trens. Um trem de trem. Porque você não resolveu o primeiro, aí veio o segundo, o terceiro, vai embolando. Então, você adiar um enfrentamento de uma situação, você vai atrair outras situações tão ruins ou piores do que aquela. Você pode adiar de hoje para amanhã, para você pensar melhor, para você fazer uma avaliação menos emocional, mas o enfrentamento, ele é o único caminho. E ele geralmente ele é emergencial, não dá para ficar adiando muito. Que aí vai virar outro problema, né? E que geralmente é muito maior. Que daí vira o problema do problema que você tinha, junto com o problema que você não consegue mais sair dali, aí junto com o problema que aquilo te deixou deprimido, e aí te deixou deprimido e começou a ir mal o seu casamento, como o seu filho viu você e seu marido não indo bem, ele vai mal na escola. Quando você vê, você tá num mar de merda, desculpa a palavra. Na verdade, os perrengues têm imã também, né? Por isso que, chama o outro e vai ele grudando. vem, você vai... Vai tirando, vai pegando pra você, vai devolvendo ele, vai resolvendo, vai dando uma solução e dando vazão, porque senão... E os perrengões? A gente, pelo menos uma vez na vida, no mínimo, podia ser 0, mas não é. Não. A gente tem um perrengão. Qual a atitude para enfrentar A aquilo? mesma, né? Mas... Permita-se sofrer, mas tome uma atitude para que aquilo não seja para o resto da sua vida, né? Então... Hoje eu estou destruído porque eu fali. Perdi tudo. Hoje eu estou destruído. Eu vou chorar, eu vou me acabar, eu vou sofrer, mas amanhã eu tenho que pensar o que eu vou fazer daqui para frente. Eu quero continuar falido? Não. Eu quero continuar triste, vítima dessa situação? Não. Então, qual é o meu plano de ação para que eu vire esse jogo? Para que esse jogo não continue comigo nesse formato. Não significa que vai ser imediato. Nós passamos por um problema grande, já falamos disso aqui, eu perdi uma filha com 1 ano de idade, não vou contar a história que não é o caso, mas eu falava, eu estou triste, mas eu não vou ser triste eternamente, eu vou voltar a ser feliz. E aí eu mapeava, o que eu tenho que fazer para voltar a ser feliz? Primeiro, continuar minha vida, chorando, mas continuando. E aí eu fui criando caminhos para eu... E não importa o tempo que leve, pode levar 1 ano, 2, 5, 10, mas você está buscando sair daquele problema, né? Não é o tempo que importa, é a ação, né? O problema é não agir. Sempre que você faz uma ação, em qualquer circunstância, ela vai te trazer uma resposta e uma reação. Se você ficar parado, o resultado vai ser o mesmo, todo dia. Agora, se você fizer diferente um dia, o resultado vai ser outro. Eu concordo, mas eu acho que o perrengão tem uma conotação um pouco mais complexa do perrengue. Claro. Complexa, eu digo, do ponto de vista da nossa atitude. Quando você tem um perrengue banal do dia a dia, você tem que ter atitude para analisar a situação, pensar nas alternativas, compartilhar e resolver. E se botar na prateleira, ele engorda. Quando você tem um perrengão, o perrengão ele tem também um tempo de maturação. Qualquer que ele seja, uma morte na família, perder o dinheiro, qualquer coisa, né? E se você quiser acelerar a solução do problema quando é um perrengão, ao contrário do perrenguinho, do problema banal, que você pode fazer, como você falou, perrengão não dá para fazer isso. Não, você não pula etapa, mas... Você não pula etapa. Por exemplo, luto. Luto tem aquelas fases que você já decidiu que você quer ser feliz no futuro, que você optou porque a vida vai continuar, mas você vai viver aquelas etapas, não tenta afobar. Não tenta, mas certo. você pode escolher viver aquele luto. Concordo. Andando com a sua vida, andando, ainda que você vá trabalhar chorando, que você vá fazer esporte chorando, que você vá na casa do seu amigo chorando, que você receba seus amigos em casa chorando, ou você pode escolher ficar trancado no quarto escuro esperando o luto acabar.
Porque daí eu acho que você vai nutrindo aquilo e talvez aquilo não acabe nunca. Tem razão. Você entende? Você vai se afogando. Você já tá no chão, você já tá lá no fundo do poço. Você não pode se cristalizar numa fase. Você tá no fundo do poço. Vida andar. Mas eu queria até tirar um pouco desse âmbito de perdas de entes queridos, tal, que esse é o mais dramático e o mais concreto para a gente discutir. Mas qualquer tipo de grande perda, né? É isso que eu falei, você perde tudo financeiramente. Outra história que eu já contei aqui, a única situação na minha vida onde eu fiquei 6 meses sem trabalhar em casa. Mas tinha plano de ação. Não, eu sei, com dinheiro contado no banco. Mas se você me perguntasse no dia 1 qual seria a solução do problema... Não ia enxergar. Eu não sei. Eu tinha lá 2 ou 3 alternativas, tinha um cenário que eu tentava adivinhar, mas quem definiu o caminho para mim foi o mundo. Foi a vida. Mas você teve ação. Claro, você tem que movimentar. É claro. O mundo não te traz solução sem movimento. De acordo, mas quando é um problema pequeno, a atitude nunca é essa. A atitude é vamos analisar e vamos resolver. O perrengão, a observação do mundo é parte da solução do problema. E você vai dar pequenos passos. E você vai dar baby steps ali. Você vai dar, hoje o que eu enxergo é que eu posso andar para cá. Você não está vendo qual vai ser a solução e nem quando. O grande problema é o nem quando. Porque se você soubesse que você está numa situação temporária, que ela dura 1 ano ou 10, você, mentalmente, você se programa melhor. Agora, você está numa situação emocional que você não sabe se vai durar 1 semana, 1 dia, 10 dias ou 20 anos. Você está sentindo uma angústia ou um desespero ou um pânico que você não sabe qual o prazo de validade. Mas você tem que ir movimentando para ver. Fazer sua parte e deixar o mundo se definir. E eu acho que é o não saber o tempo que angustia. Isso é o que mais... Vamos trazer isso, por exemplo, a situação do país. O Brasil hoje, não podemos negar, vive uma situação difícil, conturbada, com guetos de opinião. Se você pensa A e eu penso B, nós somos inimigos, a internet insuflando, corrupção, políticos horrorosos, tudo isso que a gente já sabe. Nós não podemos fazer nada. Aí você fala, pô, até quando isso vai durar? Será que 2026 troca presidente, congresso? Talvez não, talvez fique pior. Pode ser que resolva em 5 anos, pode ser que eu morra e não resolveu. Isso dá uma angústia danada. Então, essa falta do controle do fator tempo nos problemas enormes, o mundo está conturbado, vai ter uma 3ª guerra mundial? O convidado que a gente teve aqui anteriormente, na opinião dele, é 100% certo. Não sei se eu tenho a mesma convicção. Mas isso gera uma ansiedade, porque eu não tenho controle sobre o fator tempo. Quando eu tenho um probleminha do dia a dia, o fator tempo está na minha mão. Depende só de mim. O que eu não posso é pôr na prateleira. Quanto mais rápido eu agir, melhor. No perrengão, não. E qual foi a angústia de todo mundo na pandemia? A gente não sabia quanto tempo. Se falasse assim, são 2 anos trancados em casa. E nem quais as consequências. Será que meu negócio vai estar vivo do outro lado quando terminar? Mesmo se você não soubesse as consequências e você soubesse o tempo daquele problema, você consegue até planejar as consequências melhor. Quando você não tem o tempo que aquilo vai durar, e nos problemas grandes em geral não temos o tempo, é onde eu acho que as pessoas mais se angustiam. Mas não vamos ter o tempo. E vamos ter que lidar com isso. E os perrengues dos outros? Porque se a gente lida mal com os nossos perrengues... Olha ali um pouquinho, só para você ver. Oiê, tudo bem, gente? Temos 5. Eles estão me dando bronca porque eu não presto atenção no tempo. Quem presta atenção no tempo é ela. Meu papel aqui é só fazer pergunta para ela, tá bom? Fala, última pergunta. O que ia falar? Os perrengues dos outros. Como é que a gente lida com os perrengues dos outros? Pessoas que a gente ama, amigos, entes queridos, família. Eu acho que você apoia, você tenta trazer aquilo que você tem de bom para agregar ali. Então, você pode oferecer algumas soluções que você enxerga, e às vezes aquela pessoa não enxerga, mas você tem que entender que ela não é você. E para ela, às vezes, não é tão simples de olhar. E para ela, fazer o que você está sugerindo, às vezes, não é fácil, ela não consegue. E também, essa é a parte mais difícil, saber que aquele problema está ali para que você ajude, mas ele não é seu. Isso é a parte mais difícil. Isso é muito difícil. A gente tem uma tendência de querer salvar todo mundo à nossa volta, né? E às vezes, ao tentar salvar, você afoga a pessoa. Porque aquela pessoa, ela tem que passar por aquele processo. As coisas grandes, elas vêm pra gente.
né? Então, quando se fala de família, o problema do outro, ele resvala na gente. Não quer dizer você ser isentão, né, Zero, zero. O problema, principalmente você está falando de um problema que com o seu filho, com o seu marido, com o seu neto, ele respinga em você, você sente a dor junto, né? Mas aquela pessoa tem que passar por aquele processo. Então, a gente saber que o nosso papel ali vai ser o apoio, não vai ser não tem como salvar aquela pátria, entende? E é muito difícil esse lugar. Você entrar num ambiente carente, uma ONG, por exemplo, dá uma vontade de resolver problema de todos. É impossível. Você vê uma pessoa caída no chão, no meio da rua, tem que parar, mas de repente você não consegue resolver o problema dela. A gente não sabe o que está acontecendo ali. E ele não é seu, ela tem que viver aquele problema. Não é não difícil. Oferecer ajuda, não é não ser solidário, não é não ser empático. É saber que aquela pessoa tem que passar por aquilo. E se ela está passando por aquilo, existe um propósito que a gente não enxerga, né? Porque a gente está muito próximo do acontecimento. Talvez um dia a gente enxergue, talvez não enxergue, mas tem um propósito maior. Então, a gente tem que, primeiro passo é aceitar que vai passar por aqui. Assim, sempre termina na aceitação para mim. Se eu puder deixar uma dica cruzou com perrengue, ão, não importa, aceita, respira e aí atitude. Toma uma atitude. Você quer deixar alguma dica? Não, eu acho que a paciência talvez seja um ingrediente muito importante, né? Porque a impaciência é que faz a gente agir sem pensar e agir errado. E às vezes achar que não tem luz no fim do túnel, porque existe um tempo que você não sabe qual vai ser e que você fala, mas até quando? Mas até quando? Mas até quando? Mas até quando? E a impaciência atinge a gente. Paciência, né? É o ingrediente que eu gostaria de sugerir. É o meu maior aprendizado. Eu não sou uma pessoa paciente. Gente, gostaram? A gente fez isso com muito amor. O que nós falamos aqui é apenas opinático, né, Ju? Não é verdade absoluta, não é verdade em nada. Absoluta, nem mas... eu situar a ação é verdade, eu inventei. Mas muitas dessas coisas que a gente discutiu, de repente, pode ter uma utilidade. Pode ser uma gota na vida de alguém que estimule a pessoa a fazer algo bom. É isso. Espero que vocês gostem e voltem. Beijos. Se inscreva no canal, sininho, todas aquelas coisas. Que a gente não fala nunca. Tchau. Beijo, tchau.